Pessoal, o filme já vai começar! Está certo alguém ser condenado sem existir provas condenatórias? 6 de junho de 2024. A lei e a Constituição brasileira diz que, na dúvida, nenhum cidadão poderá ser condenado diante da não existência de provas condenatórias. Sem ter a existência de provas condenatórias, velho palhaço de 62 anos é condenado a pagar mais de R$50 mil. No mês de maio de 2024, o último salário do velho palhaço foi de apenas R$550. Então, como última esperança, junto com a coragem de sempre tentar sempre e nunca desistir nunca, o velho palhaço escreve e envia um e-mail para o grande advogado e paladino da justiça, que é o anjo da justiça Dr. Luiz Flávio Borges de Urso. Veja a história do velho palhaço que está na cópia do e-mail que está aqui a seguir. Arrazoado de um velho palhaço para o grande advogado Lorde Luiz Flávio Borges de Urso, o eterno paladino da justiça no hoje e sempre. Excelentíssimo Lorde Advogado Luiz Flávio Borges de Urso, o grande paladino da justiça brasileira. Como último recurso e acreditando sempre no meu lema de vida, que é sempre tentar sempre e nunca desistir nunca, venho através desta lhe apresentar o meu arrazoado referente ao caso de um velho palhaço que foi condenado sem existir provas condenatórias. Tudo começou nas eleições municipais de Catanduva SP do ano 2008, em que um palhacinho pobre, usando o slogan "Pelo amor de Deus, vote num palhaço de verdade", milagrosamente consegue ser eleito vereador com 1.403 votos. Vitória esta que causou um pouco de mágoa e aborrecimentos naqueles políticos importantes em que, mesmo com grandes recursos financeiros, ficaram para trás e perderam para um simples palhaço. Na primeira sessão da Câmara Municipal, Pimpão pede vistas num projeto em que era trocado a palavra integralmente para dotação orçamentária. Troca de palavra cuja finalidade era cobrir e disfarçar uma ação irregular em que poderia ser motivo para iniciar processo de cassação do mandato do prefeito, e assim, além de começar o polêmico caso Febom, mostrou a todos que através da sabedoria da leitura de 562 livros, Pimpão faz questão de ler e tentar entender o projeto antes de votar sim ou não para o projeto em votação, e ler o projeto antes de votar é uma atividade normal de um legislador municipal. E assim Pimpão começou a ser um fator diferente e positivo na Câmara Municipal, tão positivo que foi eleito o vereador mais atuante em 2 pesquisas. Pimpão se dedicava totalmente a ser vereador, era sempre o último vereador a sair da Câmara depois das 18 horas, nunca faltou em uma sessão da Câmara, e muitas vezes Pimpão era o único que votava não para alguns projetos que acreditava ser prejuízo e prejudicial para a cidade e população, e isto causava a ira de alguns em que nos bastidores trabalhavam na divulgação de mentiras infinitas para desacreditar vereador Pimpão. Os anos foram passando, aconteceu as eleições 2012, e apesar de Pimpão ter conseguido ser o mais votado do partido, por causa da coligação, Pimpão não foi reeleito vereador. 1 ano e 5 meses em que Pimpão não era mais vereador, aconteceu uma denúncia sem provas contra Pimpão. Delegado da Polícia Civil investiga a denúncia e faz um relatório dizendo que no caso do ex-vereador Pimpão, não existe indícios para um indiciamento. Promotor público não aceita o relatório do delegado e obriga o delegado a indiciar Pimpão. Aconteceu que 4 vereadores foram acusados de terem supostamente praticado o mesmo crime, e entre estes 4 vereadores, foi incluído Pimpão. Pimpão tem 3 testemunhas a favor que afirmaram que Pimpão não praticou o crime que estava sendo acusado de ter praticado, e contra Pimpão, somente uma acusação verbal sem nenhum tipo de provas. Promotor público se recusa a julgar os 4 vereadores separadamente, e ajunta o processo dos 4 vereadores num único processo, e salienta que uma testemunha contra um vereador também é aceito e somado contra os demais vereadores, mesmo que esta testemunha contra um vereador não fale o nome dos outros 3 vereadores. Mandato do vereador Pimpão, 2009 a 2012. Mandato dos outros 3 vereadores, 2013 a 2016.
As testemunhas contra os 3 vereadores do mandato 2013 a 2016, além de não frequentarem a Câmara referente ao mandato 2009 a 2012, em nenhum momento falaram sobre o vereador Pimpão. Entre estes 3 vereadores do mandato 2013 a 2016, tem um vereador que tem 10 testemunhas contra. Testemunhas estas que em nenhum momento falaram o nome do vereador Pimpão. O promotor público pega estas 10 testemunhas, junto com as testemunhas contra os outros 2 vereadores, e usa todas estas testemunhas contra vereador Pimpão, e assim, Pimpão foi condenado não pelo que supostamente fez, e sim pelo que supostamente fez os outros vereadores, principalmente pelo que supostamente fez o vereador com as 10 testemunhas. Quem fez a denúncia contra Pimpão na época estava trabalhando para um determinado candidato a deputado estadual, e esta pessoa que fez a denúncia contra Pimpão, disse não oficialmente que teve que denunciar Pimpão porque foi chantageado por uma outra pessoa esta que estava trabalhando contra um dos 3 vereadores e também estava trabalhando para um outro candidato a deputado estadual, e por coincidência, neste mesmo período, Pimpão estava lançando a sua candidatura pela segunda vez a deputado estadual. Também tem uma questão interessante que precisa ser investigado e analisado. Questão esta que precisa ser verificado se é verdade que aconteceu do jeito que foi falado e comentado. Questão que é, um dos 3 vereadores junto com outros vereadores, no momento no passado antes de acontecer as acusações contra os vereadores por determinadas razões. Estes vereadores pediram o afastamento de um determinado promotor público este que por coincidência é o mesmo promotor público que se dedicou totalmente em condenar os vereadores. E este promotor público tentou conseguir que acontecesse denúncia contra muitos vereadores, porém, para a infelicidade desse promotor, só conseguiu oficializar denúncia contra apenas 4 vereadores. Aconteceu a condenação na primeira instância com julgamento dos 4 vereadores juntos. Depois aconteceu a condenação na segunda instância com julgamento dos 4 vereadores juntos. E no dia 14 de junho de 2023, a imprensa local noticia que o único processo contra os 4 vereadores já transitou em julgado. Agora recentemente no dia 17 de maio de 2024, recebi documento oficial dizendo que Pimpão tem prazo de 15 dias úteis para pagar a quantia fixada disponibilizada na internet, quantia financeira devidamente atualizada. Pimpão é a pessoa mais popular na cidade de Catanduva SP e região, tão popular que em 1995, chegou até a ser entrevistado no programa Jô Soares 11h30 do SBT para todo o Brasil, e por causa dessa popularidade, qualquer notícia sobre Pimpão, automaticamente é espalhado para toda a cidade. Por causa do fator inveja e inconformismo de alguns que nunca aceitaram que um simples palhaço foi eleito vereador, incrivelmente as mentiras sobre Pimpão são tantas, que poderia ser escrito um livro com o título Minha Vida Segundo a Inverdade Popular. De vez em quando alguém grita para Pimpão, vagabundo, corrupto, ladrão. E tem alguns que até perguntam para Pimpão, o que você fez com os milhões que roubou da prefeitura? Ofender e atacar Pimpão é muito fácil, porque Pimpão continua todos os dias a andar a pé pelas ruas da cidade. Por causa das mentiras infinitas junto com preconceito, Pimpão não consegue trabalho, e este fator de não conseguir trabalhar fez com que no ano 2019, por falta de pagamento do aluguel, Pimpão foi oficialmente despejado da casa onde morou por mais de 13 anos, e o resultado é que Pimpão perdeu tudo o que tinha que são móveis, roupas, documentos, fotografias, mais de 40 anos de trabalhos arquivados em impresso e vídeos, equipamentos de trabalho na questão dos vídeos que Pimpão faz e publica na internet e tudo foi roubado, destruído e jogado no lixo. Para entender a questão despejado da casa, é só assistir o vídeo que está no YouTube que é Casa do Pimpão, e como vive hoje o Pimpão Repórter. O fator ser despejado por falta de pagamento do aluguel, fez Pimpão ganhar o direito de gratuitamente recorrer judicialmente em todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro. O fator gratuito aconteceu pela competência do grande amigo e grande advogado Dr. Gustavo Ziviani Martins, advogado que era o único advogado que gratuitamente e caridosamente defendia Pimpão, advogado que infelizmente faleceu no dia 22 de julho de 2020. Situação atual de Pimpão. Pimpão tem 62 anos de idade.
Neste ano de 2024 se completa 12 anos que Pimpão não é mais vereador. Pimpão não tem aposentadoria, não tem renda mensal, não tem emprego fixo. Por causa dos trabalhos que Pimpão faz todos os dias na internet. Trabalhos que fazem acontecer para o PIX 070.398.208 70 contribuições e doações financeiras de pessoas generosas e solidárias. Pimpão está conseguindo sobreviver, e o último salário que foi contabilizado no mês de maio de 2024 é de R$ 550. Não aconteceu ação de despejo pela segunda vez por falta de pagamento de aluguel, porque a casa onde atualmente Pimpão mora, generosamente o aluguel está sendo patrocinado por um bondoso e generoso empresário que é o amigo Lorde Raul de Carvalho. Realmente Pimpão foi vereador em Catanduva SP no mandato 2009 a 2012, porém, quem é honesto não fica rico através da política, e no caso do Pimpão, não foi diferente. Questões que precisam ser questionadas. Se é verdade que Pimpão supostamente praticou determinado crime, por que então não aconteceu a denúncia no período quando Pimpão era vereador? Por que somente depois de 1 ano e 5 meses que Pimpão não era mais vereador, é que foi acontecer denúncia contra Pimpão? Qual foi o principal motivo da suposta chantagem cujo resultado foi fazer determinado cidadão apresentar denúncia e ser testemunha contra Pimpão? Por que o promotor público não aceitou o relatório do delegado da Polícia Civil dizendo que não existe indícios para um indiciamento? Se o mandato do vereador Pimpão é 2009 a 2012, se o mandato dos outros 3 vereadores é 2013 a 2016, por que o promotor público insistiu e se recusou a julgar separadamente cada vereador e juntou todos os 4 vereadores num único processo judicial? As 10 testemunhas e outras testemunhas contra os 3 vereadores, testemunhas estas que em nenhum momento falaram o nome do vereador Pimpão, no meu entender, não poderia nunca ser usado contra Pimpão. Uma única testemunha contra Pimpão, testemunha que sem nenhum tipo de prova condenatória faz denúncia verbal contra Pimpão, no meu entender, não é e nunca foi o suficiente para acontecer a condenação de Pimpão por ter supostamente praticado um crime onde não existe nenhum tipo de prova condenatória. Também tem o caso, se for verdade, que o promotor público está magoado com a Câmara Municipal por causa que alguns vereadores pediram o afastamento do promotor público em outras questões passadas antes de acontecer a denúncia contra os 4 vereadores. E se realmente isso aconteceu referente à mágoa do promotor público com a Câmara Municipal, no meu entender, este promotor público não poderia participar do processo judicial contra os vereadores. Como que velho palhaço de 62 anos com uma renda mensal de R$ 550 vai conseguir pagar uma conta de mais de R$ 50 mil? Último recurso, última esperança do velho palhaço. Então, como último recurso e última esperança, venho através desse arrazoado pedir para o importantíssimo e competentíssimo grande advogado Lorde Luiz Flávio Borges de Urso, o eterno paladino da justiça brasileira no hoje e sempre, fazer a gentileza de pensar na possibilidade de defender e fazer acontecer justiça para este velho palhaço que tem a honra de vos escrever neste momento. Se for possível, dentro das possibilidades do universo do judiciário brasileiro, quero que aconteça um processo judicial contra o promotor público e contra o juiz que condenou Pimpão na primeira instância. Quero fazer isso não por maldade ou vingancinha pessoal, e sim para obrigar o promotor público e o juiz a apresentar as provas com o nome do Pimpão, provas materiais e não apenas um único depoimento de uma única testemunha que fez apenas uma simples denúncia verbal sem provas condenatórias. Não tendo provas condenatórias no meu entender, no universo do mundo judicial, diante do fato da não existência de provas condenatórias na dúvida, o réu é inocente com direito de processar judicialmente por calúnia e difamação aqueles elementos que fizeram a acusação e condenação sem ter provas condenatórias. E ganhando a causa, afirmo aqui e agora, não quero indenização financeira, não quero prejudicar a carreira judicial e a pessoa do promotor e do juiz, e sim só quero que oficialmente e publicamente o promotor público e o juiz reconheçam o erro judicial e que seja feita uma coletiva de imprensa em que promotor e juiz vão dizer que por falta de provas condenatórias na dúvida, Pimpão é inocente diante de uma única acusação verbal sem ter a existência de provas condenatórias. Este é o resumo da minha vontade.
Minha preocupação neste momento. O documento que recebi no dia 17 de maio de 2024, diz que não acontecendo o pagamento exigido pelo Poder Judiciário, a conta bancária de Pimpão será bloqueada e os bens serão empenhorados. Se acontecer o bloqueio da conta bancária, irá impedir que aconteça as contribuições e doações para o PIX, contribuições e doações que são vitais na questão de sobrevivência do velho palhaço. Os bens que o velho palhaço tem no momento são: um ventilador que foi achado no lixo, tinha 3 defeitos, Pimpão consertou os 3 defeitos e agora está funcionando perfeitamente. 2 notebooks, um notebook está com defeito sem uso esperando a oportunidade financeira para acontecer o conserto do mesmo. Outro notebook que milagrosamente está funcionando e que é a base de Pimpão poder realizar os trabalhos na internet, trabalhos estes que garante as contribuições e doações financeiras para o PIX. Um forno micro-ondas que é a única maneira de Pimpão poder fazer as refeições. No momento, Pimpão não tem fogão e não tem geladeira. Uma filmadora antiga que junto com o notebook é a base de Pimpão poder realizar os trabalhos na internet. Um telefone celular que foi doação de uma pessoa gentil e generosa, telefone celular este que também é a base para acontecer os trabalhos de Pimpão na internet. Uma máquina de lavar roupas tipo tanquinho. Para entender a situação atual de Pimpão, é só assistir o vídeo que está no YouTube que é Casa do Pimpão, e como vive hoje o Pimpão Repórter. Link para o vídeo no YouTube, https://www.youtube.com/watch.v = LL_D_QJ. O que poderá acontecer se milagrosamente o grande e importantíssimo advogado Lorde Luiz Flávio Borges de Urso aceitar a missão de defender e fazer acontecer justiça para o velho palhaço? Inicialmente, se acontecer uma coletiva de imprensa em Catanduva SP onde o paladino da justiça Lorde Luiz Flávio Borges de Urso irá anunciar oficialmente o início do processo judicial contra um promotor público e um juiz, mas o fato de ser um velho palhaço pobre processando judicialmente altas autoridades do Poder Judiciário, com certeza já será um fator que irá chamar a atenção de toda a mídia brasileira e internacional. Depois, num futuro próximo ou distante, a história do paladino da justiça e o caso Velho Palhaço poderá ser transformado num grande livro de sucesso mundial, e depois do livro, poderá ser transformado num grande filme para cinema onde mostra com detalhes o paladino da justiça corrigindo um grave erro judicial na questão condenar Velho Palhaço sem ter a existência de provas condenatórias. E não será novidade se acontecer que o caso Velho Palhaço for assunto para ser estudado, analisado e discutido nas faculdades de direito do Brasil e também em outros países. Todos estes fatores e acontecimentos, que acredito que se acontecer o início, poderão acontecer com certeza, serão uma grande propaganda positiva a favor da De Urso e Borges Advogados Associados onde com muita maestria, o paladino da justiça Lorde Advogado Luiz Flávio Borges de Urso, garante que nenhum cidadão poderá ser condenado diante da não existência de provas condenatórias. E se esta missão justiceira for aceita, a bondade, caridade e generosidade do grande advogado Luiz Flávio Borges de Urso não será esquecido e entrará para a história como o grande anjo da justiça que fez acontecer justiça para este velho palhaço que tem a honra de vos escrever neste momento. Por outro lado, se não acontecer o milagre referente à aceitação da missão justiceira, me sinto feliz pelo fato de ter a coragem de acreditar, não desistir e pelo menos tentar, e esta minha tentativa será registrado no meu diário pessoal, como também será registrado num futuro próximo ou distante no livro. O que eu penso de verdade, e o que eu penso de verdade pode não agradar você, mas também não engana. Saudações com vida longa e próspera. Assinado Pimpão, o velho palhaço escritor de plantão a serviço do bem com muita alegria e humor. WhatsApp, 17 9 91 07 21 93. 6 de junho de 2024.